Abra sua Bíblia aí. Em Lucas capítulo 1. Eu creio que vai ser rápido hoje. E no final nós vamos profetizar mais, tá bom? Orar mais. Como diz o bispo, né? Oração, caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Aleluia. Vamos profetizar mais, orar até que aconteça. Você tem que entender uma coisa. Nós devemos orar até que aconteça. Não podemos parar de orar. Eu sou insistente. Jesus ensinou. Foi Jesus que nos ensinou a insistir. A bater na porta até que ela se... Não abriu ainda, você continua? Batendo. Amém? Não podemos desistir. É isso que o inimigo quer fazer. Que você pare de orar. Que você pare de crer que vai acontecer o milagre. Que você pare de bater na porta. É isso que ele faz. Para você não ter fé. Nós estamos profetizando e vamos profetizar até a virada do ano. E vamos continuar profetizando, certo? Sim ou não? Mas entenda uma coisa, você vai liberar a palavra, você vai orar coisas que Deus vai colocar no seu coração, você vai se alinhar, né, com o propósito de Deus. Não adianta nada você querer coisa que não esteja alinhada com o propósito de Deus, é perda de tempo. Você vai se alinhar com Deus, vai profetizar e liberar as palavras que Deus já colocou no seu coração, ou seja, a partir dos projetos que Deus já colocou no seu coração. Mas você tem que tomar muito cuidado com a sua boca. Você vai entender. Vamos ler? A partir do 11, Lucas 1. Depois eu vou trazer o contexto. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-se estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a acontecer tudo quanto revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais o seu devido tempo se cumprirão. Amém? Glória a Deus. Então aqui é Zacarias, né, o sacerdote, pai de João Batista. Todo mundo sabe dessa história, creio eu. Amém? E ele estava servindo no templo, quando apareceu o anjo Gabriel e trouxe essas notícias para ele. Na verdade, Gabriel disse aqui que a oração de Zacarias, a súplica de Zacarias, tinha sido ouvida por Deus. Isso mostra que ele estava orando por um filho. O anjo falou aqui, olha, está aqui no 13. Eis que a tua súplica foi ouvida, Isabel terá um filho. Significa que ele estava orando sobre essas coisas. Um sacerdote que estava orando a Deus para que Deus fizesse um milagre, porque ele já era idoso. Presta atenção. Tem duas coisas aqui. Idoso, ele e ela, é o que fala. E ela, a Isabel, ainda era estéril. Então ele estava orando por um milagre que só Deus podia fazer. Ele estava orando por algo que queimava o seu coração, a vontade plena de ter um filho. E Deus ouviu essa oração.
Foi de um dia para a noite? Sim ou não? Pelo jeito não, ele já estava orando há muito tempo. Falou, ouviu suas súplicas. Não fala o tempo que levou, mas não foi imediatamente. Mas Deus ouviu e o anjo veio. Mas aconteceu o quê? Quando ele falou, olha, você vai ter um filho, sua esposa terá um filho. Ele não acreditou. O sacerdote de Deus, que vive servindo, né? Que diz que ele estava no templo servindo, lá na sala dos incensos, acendendo fogo. Às vezes a pessoa acostuma, né, a fazer as coisas ritualísticas, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo alguém que crê em Deus, alguém que tem um cargo, né, tão poderoso, visto assim, diante de Deus, diante da nação. Às vezes vai acontecendo que você vai fazendo campanhas, e vai fazendo orações, e vai se repetindo, e fica meio que automático. Preste atenção no que Deus está falando. Vai ficando automático e vai fazendo, só faz por fazer. E ele estava orando, ele estava servindo a Deus. Mas quando o anjo apareceu, quando aconteceu mesmo, primeira coisa, ele teve medo, já ficou assustado. Já ficou fora de si. Deus fazendo. A gente ora para Deus fazer o sobrenatural. A gente ora para Deus mover na nossa vida. Para Deus nos usar poderosamente. Mas quando aparece a manifestação de Deus, nós temos medo. Fugimos, corremos. Não fazemos o que Deus manda muitas vezes. Ele teve medo. E aí quando o anjo disse para ele, ele não creu. Às vezes a gente ora, você, eu, oramos. Estamos orando pelo o ano 2026, grandes coisas. Eu não sei o que você está orando, mas são coisas, creio eu, que dependem do milagre de Deus. Eu falo disso, mas é qualquer milagre que Deus possa fazer. Uma pessoa idosa, estéril, ter um filho, é um milagre ou não? Só Deus pode fazer, né? Acho que nem a medicina hoje em dia não é capaz de né? Só se for proveta, sei lá, inseminação lá, artificial. Mas do jeito que foi aqui, ela engravidando do marido, de uma maneira tradicional, só Deus. Não tem outra maneira, não é verdade? Então Zacarias orava isso, clamou, falou a súplica. A súplica é diferente, não é verdade? A oração de súplica, ele suplicava a Deus por isso. E o anjo trouxe a resposta, e ele, aqui diz, ele indagou o anjo. Como é que é isso? Eu sou velho, minha esposa... O anjo fez o que com ele? Ó? Por quê? Porque esse tipo de fala atrapalha o plano de Deus, o mover de Deus. Então o anjo calou a boca dele. Ele ficou... Quem conhece a história sabe que ele só foi falar depois que João Batista foi circuncidado, se eu não me engano. Aí que liberou a boca dele, para ele não falar uma palavra contrária. O anjo percebeu, esse cara vai ficar falando coisa negativa. Vai estar orando, vai estar indo na igreja, orando por um ano, liberando palavras, profetizando, mas durante os outros dias vai ficar falando como é que é, não é possível, não tem jeito. Isso atrasa o mover de Deus. E eu quero te falar duas coisas. Uma, às vezes você não liberar palavras negativas, quando você profetizar, creia naquilo, fale menos. Nem para as pessoas, nem consigo mesmo. Coisas que não são conforme o que você profetizou, o que você tem acreditado, o que você deseja. Porque isso desagrada a Deus. O anjo, você viu o jeito que ele falou? Quando ele, aqui no 18, indagou, né? Como poderei certificar-me disso? Certificar quer dizer, como eu vou ter certeza disso, anjo? É mais ou menos isso. Como é que eu vou ter certeza, anjo? Duvidou do anjo. O anjo grilou. Você pode ver pela fala dele. O anjo replicou, sou Gabriel. Como é que eu vou ter certeza disso? Eu sou Gabriel. Eu sou o anjo que está na presença de Deus. Será que eu vim aqui inventar conversa? Quase isso. Colocando, se fosse para passar na sessão da tarde. Você acha que eu vim aqui contar história? Eu sou Gabriel. Olha para mim, eu sou um anjo. Viaja não. Irmão, a gente ri, mas é um sacerdote da Bíblia. A gente se depara com pessoas, com as nossas próprias atitudes muitas vezes.
de incredulidade. A gente pensa que incredulidade é uma coisa muito... Não, ele só, entre aspas, né, perguntou, mas ele não perguntou uma pergunta igual Maria. Quem sabe? Quem lembra como é que foi Maria? Foi o mesmo anjo. Foi o mesmo Gabriel, apareceu para Maria. Apareceu para ele aqui e depois apareceu Maria. Falou coisas tremendas também. Maria, você terá um filho, bababá. Ela não duvidou, ela falou, eis-me aqui, seja feita a vontade do meu Pai. Ela apenas perguntou como vai ser, só isso, mas ela não duvidou. Não foi igual. Essa frase aqui, ó, como me certificarei disso, demonstra que ele não creu. Como é que eu vou ter certeza, anjo, que você vai fazer tudo isso mesmo? Gabriel grilou, pelo jeito aqui, eu sou Gabriel. Está permanentemente, ele se apresentou, se autoqualificou. Ele se autoqualificou, ele falou assim, ó, eu estou permanente, no 19, ó, permanentemente na presença de Deus. Eu não sou qualquer um. Creia mais, saiba mais, sacerdote. E aí ele calou a boca para não falar mais nada. É tão interessante que você vai entender que quando Jesus chegou na casa da filha de Jairo, melhor, na casa do Jairo, né? A filha dele tinha morrido. Você vai perceber que tinha muitas pessoas na casa. E todas elas estavam falando, morreu, acabou, só luto, né? Palavra de luto, choro, luto, acabou, a menina tão nova, 12 aninhos só, uma vida pela frente. Sonhos que se acabaram. Você sabe como é que é velório. Jesus chega nessa casa e fala, calma pessoal, ela está dormindo. Ele queria que aquilo acabasse, que eles mudassem o discurso. Olha, eu cheguei, Jesus, eu estou aqui, ela só está dormindo, eu vou despertar. Eu vou despertar ela está só dormindo. O que eles ficaram falando? Rindo dele. O que ele fez? Então sai todo mundo. Mandou todo mundo sair. Quem lembra disso? Mandou sair. Irmão, vou te falar uma coisa. Uma das coisas que podem barrar o seu milagre, o mover de Deus na sua vida, é você falar os seus projetos para qualquer pessoa. Porque às vezes você não é a pessoa que não creu. Você está crendo. Mas aí você vai e fala para pessoas que não creem. Igual você. Ou que não querem crer. Ou que não querem o seu bem, sei lá. Ou às vezes até quer, mas não acreditam. São como essas pessoas na casa de Jairo. Jesus teve que mandar sair. Era Jesus. Ele podia muito bem chegar ali e ressuscitar. Mas não, saiam daqui. Tirou todo mundo. A Bíblia diz que tirou todo mundo. Não tinha ninguém crendo lá. A palavra de Deus diz que Jesus, lá na cidade dele, não fez nenhum milagre. Lá diz por quê? Porque ninguém estava crendo. Porque eles estavam falando, mas eu conheço esse cara. Ele é o filho do José. Ele cresceu aqui. Nós conhecemos ele, as irmãs dele. A Bíblia é clara, diz que Jesus não fez milagres ali. Ele foi embora por causa da incredulidade. Jesus Cristo não fez porque não tinha fé naquelas pessoas. O próprio Cristo. Então, meus irmãos, o que Deus está falando para nós? Profetiza, ore, venha, continue acreditando, continue batendo até que a porta se abra. Não desista. Pelo contrário, se está demorando aí que você bate mais. Não é assim? Se você chega num lugar e sabe que tem gente lá dentro, e você tem uma urgência, você bate, sabe que tem gente, a pessoa está demorando, você vai bater mais forte. Você vai bater mais forte, vai gritar, abre logo. Jesus ensinou, meu irmão. São detalhes da Bíblia que a gente vai ver e, puxa vida, olha isso aqui. Olha isso aqui. O anjo achou melhor calar a boca do cara, mano. O cara ia falar besteira. O cara ia falar palavras negativas. Assim como ele não creu. Ele falou, esse cara não está crendo direito. Eu vou calar a boca dele. Vai falar só depois que tudo que eu liberei vai acontecer. Muitas vezes a gente mesmo barra a nossa bênção. Profetiza aqui, recebe uma palavra aqui, amanhã o diabo já lança uma seta. Não foi bem... Eu lembro... Irmão, eu lembro uma vez, eu lembrei agora. O irmão... Veio um pastor aqui, nem lembro qual que foi.
Pastor, era usada na cura e não sei o quê. Muitas pessoas foram curadas. E aí o irmão tirou o óculos. Não estou mais precisando de óculos. Eu estou enxergando perfeitamente. Você está enxergando todo? Olha aí, eu não enxergava não. E enxergava e tá de perto, de longe. Benção, irmão. Glória a Deus. Aí o irmão jogou o óculos para lá. Estou enxergando. Beleza. Passou 4 dias, ele aparece aqui de óculos. Eu falei, o que aconteceu? Comecei a não enxergar de novo. Mas naquele dia você estava enxergando? Estava. O que aconteceu? Não sei, eu fui perdendo de novo. Então se naquele dia você estava enxergando, então aconteceu um milagre. O que aconteceu depois foi que você foi convencido que não aconteceu um milagre. De alguma maneira. O inimigo faz isso. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui liberto de muitas coisas. E eu sabia que Deus tinha feito na minha vida. E no decorrer dos dias, depois que eu passei pelo encontro, você sabe como é que é. O inimigo vai cercando, a Bíblia é clara. Diz que os demônios que saem de alguém, foi Jesus que falou. O espírito maligno, quando sai de alguém, busca descanso e não encontra. Quem lembra? O que ele faz? Até o demônio insiste. E a gente não quer insistir, É engraçado isso. A Bíblia diz que ele fica insistindo voltar. Para sempre. Até você ir para a glória, os demônios que estão na sua vida vão tentar voltar. Tem gente que não entende isso. Nossa, eu estou convertido há 10 anos, até hoje ainda tem aquela luta, não sei o quê, e vai continuar, irmão, eles não desistem. Vão tentar, por isso que a gente não pode esfriar. Por isso que a gente não pode parar de orar, não pode parar de vir, não pode parar de fazer parte do corpo. Porque a Bíblia é clara que os demônios vão voltar, e se encontrar a casa vazia, vão entrar com mais 7. Eles vão tentar, eles não morrem não. São espíritos, eles têm tempo do mundo. Tem todo o tempo do mundo. Para ficar perto de você, olhando, está esfriando, está esvaziando, oba, não veja a hora, esvazia mesmo, fica vazio. Para de vir, para de orar mesmo, e deprime. Eu vou entrar com tudo. Entra mesmo, irmão, infelizmente. Nós temos que nos encher. E eu lembro que no decorrer, depois da minha conversão, vinha pensamentos que estava tudo voltando de novo, que eu estava com síndrome do pânico, Quando eu vim. Aí parecia que vinham sintomas de novo. Sabe o que eu fazia? Eu falava, não, diabo, eu sei que é você. Isso é Deus, meu irmão. Desde o início, graças a Deus. Eu falava, não, eu fui liberto sim. Deus me libertou sim. Ontem eu estava bem, é mentira. Acabava. Pra você ver o que é o diabo. Ele vem com onda, irmão. Sintomas não é sinal de verdade, da verdade. O diabo pode te enganar com sintomas também. Se ele foi curado, irmão, se o cara estava enxergando e enxergou 3 dias, por que no quarto parou de enxergar? É isso que eu fiquei bolado com isso aí. Então ficou assim 1 mês, mais ou menos. O inimigo vindo atrás de... Aí ele viu que ia dar certo e me largou. Como diz as escrituras, Até tempo oportuno. Ele não te larga para sempre. Até tempo oportuno. Quando Jesus foi tentado, aconteceu isso. Tentou de um jeito, não deu certo. Tentou de outro, não deu certo. Tentou de outro, não deu certo. Tentou de outro, não deu certo. Aí a Bíblia diz que o diabo se apartou de Jesus até o tempo oportuno, esperando uma oportunidade. A gente não pode dar essa oportunidade para o inimigo, irmão. Que Deus possa nos guiar a um ponto da gente liberar as palavras somente de bênção. Crer em nosso coração que Deus é poderoso para fazer o que nós estamos orando. Porque a gente ora coisas tremendas. Olha só, por que também eu entendi que o Zacarias achou um absurdo? Porque ele estava pedindo um filho, pelo texto. Ele estava pedindo um filho com a sua esposa. Suplicando, diz a palavra de Deus. O anjo falou, a sua súplica foi ouvida, Deus vai te dar. Aí não acaba por aí. Aí fala, este menino, esse varão, vai se chamar João, e ele vai ser poderoso, ele vai ser grandioso, Deus vai usar ele poderosamente, muitas pessoas vão até o Senhor por causa dele, ele vai à frente do Senhor. E começou a falar tudo que João seria. Sabe o que acontece? A gente ora, aí demora muitas vezes, a gente não sabe o tempo de Deus, e aí a gente começa a orar, só por orar, e já nem crê mais naquilo, mas vai orando.
Aí quando vem a palavra de Deus de resposta, Deus vai te fazer isso. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai te levantar dessa maneira. Deus vai abrir as portas para você dessa maneira, grandiosamente, poderosamente. Vai te colocar em lugar de destaque. Seu ministério vai crescer. Não sei, a palavra que Deus te traz. Você vai ter um filho, ele será grandioso nessa terra. Vai ganhar pessoas, vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai te prosperar, você vai ser... Aí você não acredita, acha grande demais. Aí acontece isso aqui, ó. O anjo que traz a resposta tem que calar a sua boca. O anjo está aqui, ó. Estou falando para você calar a boca. Estou falando em nome de Jesus. Cuidado com as palavras. Você viu? Não foi nada, entre aspas, demais que ele disse. Mas já foi o suficiente para o anjo. Se o anjo deu uma... Só não deu uns petelecos nele porque, né? É o anjo Gabriel. Mas passou tenaz não, super bonder na boca dele. Cala a boca. Fala demais. Conta seus sonhos para qualquer um, não. A pessoa não crê, não acredita. Irmão, eu já vi acontecendo. A pessoa recebe uma palavra de Deus num culto como esse, ou em casa, ou por alguém. A pessoa enche de fé. Uau, Deus falou isso. Fulano, vem cá. O que foi? Nossa, e Deus falou isso para mim, não sei o quê. Mas como? Isso não existe não sei o quê. Ah, é mesmo. Tá, talvez não é verdade. Te contamina. Aí você estava cheio de alegria, cheio de fé, confiante. Aí de repente já... o anjo Gabriel não é tudo isso mesmo não. Ele fala, mas eu sou só mais um. Porque às vezes você não duvida de Deus, mas você duvida de que Deus vai fazer em você. Porque tem esse tipo de incredulidade também. Olha, Deus é poderoso, mas não para mim. Eu não. Deus é poderoso só para o outro. Faz na casa do meu irmão, faz na casa da minha irmã. Abençoa o pastor porque ele ora muito. Abençoa o bispo porque é o bispo da igreja. Abençoa o fulano porque realmente eu também abençoaria porque eu gosto dele. Não é assim que Deus faz. Se Deus liberou e pronto. Eu não mereço. Deus sabe. Deus sabe que você não merece, que eu não mereço. Mas se Ele falou, foi Ele que falou. Ele que te escolhe, Ele que quer fazer, vem dEle essas coisas. Só agradece, creia e cuidado com a boca. Cuidado com as pessoas que você fala, aonde você vai se confidenciar. Tem gente, eu já vi gente, até na igreja, que se faz de pessoa amiga para ficar bisbilhotando a sua vida. Quer saber, conta mais, conta mais. E aí vem o conselho, né? Olha, não é bem assim. A fé não é assim que funciona. Eu já escutei demais. Já tentaram fazer isso comigo? Graças a Deus eu não dou moral. Entra por aqui e sai por ali. Porque eu sei quem falou para mim. Eu sei quem falou. Se foi Deus que falou para mim, não importa. Pode vir, sempre tenta. Sempre vai vir alguém, ou alguém vai vir falar sobre aquilo, tentar tirar a sua fé. Você recebeu uma palavra. Você está orando sobre uma coisa. Olha, essa campanha de 2020... Agora acabou, chega. Quantos 2026 vai ter daqui para frente? Quantos? 2026 vai ter quantos? Só um. Então é o tempo, é agora. Porque muitas coisas que acontecem também, a pessoa pensar assim... 2025 não aconteceu nada. 2026 é a mesma coisa. Não é, irmão. É outro ano, é diferente. Tem que crer, fé é isso. A Bíblia disse que viria um profeta, né, um que o Senhor iria enviar, falando de Jesus, que seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, salvaria a humanidade. Isso desde o Éden. Foi profetizado e foi sendo profetizado pelos profetas e tal, e tal, e tal. Mas teve o dia que aconteceu. Muitos lá atrás, está demorando, igual estão falando hoje. Jesus está demorando, nunca vai voltar. Desde quando era criança, desde sempre fala que Jesus está voltando. Irmão, assim como Jesus veio, quando ele veio, e as pessoas já não estavam mais acreditando, esperando, assim ele vai voltar. Porque a Bíblia disse que ele ia vir, ele veio. Falou que ele ia morrer e ressuscitar, e ele morreu e ressuscitou. E diz que ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar.
É desse jeito mesmo. A fé é assim, a incredulidade é assim. Ah, não volta. Olha só, olha para o céu, não acontece nada. Vai voltar. Vai voltar. Assim como um dia Deus me salvou, eu nunca esperava esse dia. Eu achava que isso nunca ia acontecer. Eu achava que a minha vida nunca ia mudar. Que não tinha esperança para mim. Realmente não tinha. Era isso que estava na minha mente. Acabou. É assim até eu morrer. Aí vem o Senhor e me salvou, me curou, me transformou, me abençoou, mudou a minha história. Então teve um dia que isso aconteceu, e eu posso dizer para você, é o tempo agora do Senhor na sua vida. É o tempo no Senhor na sua vida. Creia, profetiza e continua crendo. Creia no Senhor, meu irmão, assim como Gabriel disse, eu sou Gabriel. Eu vim aqui por parte de Deus, eu estou falando o que eu ouvi do Senhor. Creia em Deus. Creia. Não duvide, apenas acredite, não fale contrário, continue crendo. Como é que eu continuo crendo? Continuando fazendo, continuando vivendo como aquele que crê. Porque a fé tem manifestações. A maneira que eu vivo mostra a minha fé, assim diz a palavra de Deus, as obras, no caso, a maneira que eu vivo, a minha vida, o que eu faço, a maneira que eu faço. Mostra se eu tenho fé, se eu não tenho fé. Quem tem fé continua orando, não para de orar. Quem tem fé continua juntos, continua servindo, continua obedecendo. Esse tem fé. Eu não faço nada disso, não tenho fé. Não creio. Não obedeço, não creio. Porque a Bíblia diz que quem obedece, no último dia vai estar do lado direito. Quem desobedece, quem é bode, vai estar do lado esquerdo. Aí a pessoa não faz nada disso, ela está mostrando que não acredita, não vai ter nada disso, não vai ter juízo, não vai ter inferno, não vai ter nada disso, Jesus não volta. Aí não creio. Eu continuo a minha vida do meu jeito, mostra que eu não creio. Quando eu mudo por cada palavra, mostra que eu creio. Eu mudei. Por que você mudou? Por cada palavra. Mas o que tem essa palavra? Eu acredito nela. Eu acredito nela. Irmão, você está entendendo? Deus te deu uma boca. Sabe qual a diferença do animal para o ser humano, o animal racional? Não é só a inteligência. Não é só a inteligência. Tem uma coisa muito mais interessante e diferente de todos os animais. Você tem a palavra. Você pode falar. Nenhum animal fala. Você tem a palavra, isso mostra que você é semelhante sim a Deus, porque a palavra foi o que manifestou para tudo dar origem. Você tem a palavra, você pode falar em nome de Jesus para que aquilo seja gerado pela fé, na unção de Deus. Você pode gerar coisas com a sua palavra, é a profecia, é profetizar. Muitas pessoas geram só a maldição. É o dia inteiro falando besteira. A Bíblia diz que nós vamos dar conta até disso. Palavras torpes, lê lá. As palavras torpes, inúteis, bestas, imbecis que falamos. Eu falo assim, eu também estou no meio. Falo besteira pra caramba. Diminuí bastante, graças a Deus. E tenho lido a Bíblia. Eu sei dessas coisas. Nós vamos dar conta delas. Isso é sério. Deus deu palavra, nos deu a palavra, nos deu fé, nos deu o seu filho, nos deu unção. Como a Andresa falou no início, nós temos autoridade, eu falo isso toda semana. Você tem autoridade, você tem a palavra de autoridade. Eu tenho, você tem. Aí a gente vai e profetiza 30 segundos aqui. 1 minuto, tá? Vou colocar 1 minuto. Na igreja agora vamos profetizar. Coloquei meu manto de profecia, profetizou. Saí da igreja, besteira, maldição, se amaldiçoa, não é bem assim, a vida é ruim, meu salário não presta, meu Deus, minha casa é feia, meu filho desobediente, e só maldição, irmão, isso te atrapalha. Se o anjo pudesse fazer com todo mundo, ia calar a boca de todo mundo. Ia liberar uma palavra na sua vida e fechar sua boca. Até que tudo aconteça. Não seja o próprio atrapalho da sua vida. Estão entendendo?
A palavra de Deus diz que da mesma fonte não deve sair bênçãos e maldições. Ele está falando da boca. Que deve sair apenas bênção. Água amarga, água doce. Ele está falando de palavras. Você vai, sou abençoado, minha casa, vamos orar pela sua casa, amém, vamos orar. Aí a gente ora, Deus toca lá, enche lá, derrama, inunda. Aí sai daqui, nossa, aquela casa minha está horrível, meus filhos estão uma bagunça. E aí você quebra o que você orou. Ou não está crendo no que foi liberado. A incredulidade pode fazer Deus mudar de ideia, sabe? A gente vê isso no Velho Testamento. Lá. O povo que era para entrar na terra prometida, não entrou ninguém, só Caleb e Josué. O resto morreu tudo. Era para eles terem entrado, mas por que não entrou? A Bíblia deixa claro, porque não creram. A incredulidade ofende a Deus. Até o anjo Gabriel ficou ofendido, imagina Deus. Imagina o Senhor fala uma coisa para você e você, não sei não, Deus, não sei se é capaz disso. Não. Vamos crer. Vamos profetizar, crendo, continuar crendo e falando o que nós acreditamos. Tem a passagem que fala, falamos porque cremos. Ou seja, se saiu da sua boca é porque você creu. Se sai uma palavra maligna, você está acreditando naquilo. Que não vai dar certo, que não é agora, que não é para você. Não é para você por quê? Por que não é para você? Porque você não merece? E quem que merece? Ninguém merece. É fé. Quem tem fé, recebe. Quem não tem fé, não recebe. É diferente de merecer. Quem crê, levanta a mão. Amém. Então tem para você. Tem milagres, tem o mover de Deus, tem toda a herança para a sua, para a minha vida. E é agora. É agora. Ano de 2026 não será como 2025. Em nome de Jesus. Fala isso. Fala aí. Fala assim, em nome de Jesus. O ano de 2026 não vai ser como 2025. Eu vou ser abençoado de uma maneira diferente, poderosa. Eu creio nisso. Creia nisso de verdade. E eu vou falar isso todos os dias. Pode falar. Eu vou falar isso. Não vou deixar minha boca falar incredulidade. Não vou permitir que meus lábios falem o contrário. É para mim, sim, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Fique de pé, vamos orar.